Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Leonardo Andrade, estamos aqui com mais um vídeo super especial, tá bom? Aqui atrás nós temos os nossos livros, tá bom? Aqui o livro de Isaías, Tratado Messiânico, ali em cima nós temos aqui, ó o livro de Shemot Elohim, que é os nomes de Deus, bem interessante, tá? E aqui nós temos o livro da escola dominical que eu escrevi para a CADB, tá bom? Pessoal, que é o livro de Primeira Carta aos Coríntios, tá? Minha área é Antigo Testamento, mas acho que ficou legal, dá para a gente trabalhar nesse tema, tá bom? Irei falar aqui, pessoal, a partir de hoje estarei postando aqui vídeos exaustivos, tá? Acerca de algumas postulações que foram realizadas acerca de um antigo debate que eu havia feito com uma pessoa que era adepta ao Testemunho de Jeová, e eu falei dos erros da TNM. Eu citei vários textos, né? Gênesis 10, 9, citei Êxodo 31, 17, vários textos. E nós vamos tratar desses textos aqui, tá bom? E eu preferi, porque o assunto está fresquinho, né? E o Queruvim acaba de fazer um vídeo, e ele acho que não citou meu nome, não sei, porque eu não assisti tudo, né? Mas eu vou assistir, pode ficar tranquilo, eu gosto de assistir. E eles estão todos oriçados com esse negócio de tempo indefinido, eu preferi iniciar como texto de Êxodo 31, 17, tá bom? Esse aqui é o texto, tá? Êxodo 31, 17, tá bom? Êxodo 31, 17, esse é o texto, tá bom? Como que as testemunhas de Jeová na TNM traduzem esse texto? Ó, traduzem assim, ó. E um sinal entre mim e os filhos de Israel, por tempo, ó, indefinido, porque em 6 dias Jeová fez os céus e a terra, e no 7º dia repousou e passou a tomar fôlego. O termo que eles estão traduzindo aqui, segundo eles, é esse termo aqui, ó, Leolam, Leolam. De novo, para você pegar aí, tá bom? As aulas aqui do professor, estou olhando as mensagens aqui, né? Deixa eu desligar aqui. As aulas do professor Leonardo, você consegue pegar um pouquinho do hebraico, tá bom? Mas vamos lá, talvez eu esteja falando e você não está acreditando, mas vamos lá. Vamos ao canal das Testemunhas de Jeová. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui no canal da TNM, tá bom? jw.org. No jw.org, ele vai falar acerca do que eu estou falando, tá, pessoal? Você vai ver que lá eles vão falar a mesma coisa que eu estou falando aqui, tá? Vamos lá, ó. Vou abrir lá para vocês, aqui, ó. Biblioteca, aí tem a seção de Bíblias, tá bom? Eu sou um grande divulgador do trabalho deles, né? Acho que eu sou um dos maiores. Vamos lá, Shemot. Aí nós temos 31, ó. 31, 17, aqui, ó. É um sinal duradouro, eles mudaram, é um sinal duradouro entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias Jeová fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou e revigorou. Mas nós temos a edição de 1986. Como diz, o que diz a edição de 1986, professor Leonardo? O que diz? Ó, está ventando muito. A edição diz assim, 17. É um sinal entre mim e os filhos de Israel por tempo indefinido, porque em 6 dias Jeová fez os céus e a terra, e no 7º dia repousou e passou a tomar fôlego. Como eles fizeram uma tradução mais recente, então é sinal que isso aqui ficou para trás. É isso ou não? Depois vocês respondam aí, tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá, entendeu? Porque nós temos que andar. Aí eu tenho aqui para vocês. Então, ó, é um sinal entre mim e os filhos de Israel
por tempo indefinido. Vamos trabalhar tempo indefinido. A palavra em questão é leolam, leolam. Pessoal, eu já acho um erro grotesco aqui. Nós sabemos que, ó, aqui, ó, eu tenho, ó, aqui, ó, esse sinal. Alguém sabe o nome desse sinal? Fala aí, escreve aí no comentário, ó. Vou escrever aqui para você. Vou te ajudar. Sof Pasuk. O que representa o Sof Pasuk em uma oração hebraica? Todos sabem que representa o final de um versículo, ou seja, um ponto final. Então, quem traduziu aqui não entende nada de Teamim, não entende nada de sinais maçoréticos. Então, aí você tem aqui, ó, por que eu estou falando? Porque aqui ele usa uma vírgula, olha, aqui o erro, ó, vírgula, que erro grotesco, tá, pessoal? É um erro grotesco da TNM. Já de cara nós temos um grande erro. Mas beleza, tá? Beleza, vamos lá. Tem outras coisas aqui, mas vamos se atentar só nisso. Introdução, tá? Introdução. O que afirmam as TJs, segundo o site, ó, jw.org? A causa da tradução de tempo indefinido em Êxodo 31:17 é feito sob o seguinte critério. Olha só, ouve aí, Ronaldo Piloto. Tempo indefinido. A palavra hebraica olam transmite a ideia de tempo indefinido ou incerto. Não. O lexicógrafo Gesenius atribui o significado de tempo oculto, tá? A tradução que eu mostrei não tem, tá bom? Porque o Driver Briggs fez uma tradução correta, uma tradução mais avançada também deste texto, tá bom? Mas vamos lá. Obscuro, longo, mas aqui você tem que lembrar que Gesenius está falando, ó, de olam e não le olam. Não de uma... le é uma preposição. Eu vou te ensinar isso aqui, entendeu? Você vai aprender hebraico comigo só nesses vídeos. Tipo um futuro incerto, né? Aí está aqui a referência do ano e da página, tá? Concordantemente, expressões como tempo indefinido, duração indefinida, antiguidade, entendeu? Há muito tempo, longa duração, transmitem apropriadamente a ideia do termo original da língua, segundo eles. A palavra olam, às vezes, é associado que é eterno. O profeta Yeshaiah, Isaías, escreveu Jeová, o Criador das extremidades da terra, o Deus por tempo indefinido. Não, tempo indefinido não pode ser. Ele é Deus para sempre, para sempre. Ele não é Deus o tempo indefinido, não, ele é Deus para sempre. O tempo indefinido, há tempo indefinido, né? Salmo 90, verso 2. Não, ó, Salmo 90, verso 2, eu vou ler na TNM para vocês verem como é que está aqui, ó. Salmo 90, verso 2. Vamos ver se eles corrigiram, né? Mas acho que não. Antes de nascerem os próprios montes, ou de seres passados a produzir, como que a dores de parto até o solo permite. Sim, de tempo indefinido a tempo indefinido, tu és Deus. Não, não é tempo indefinido. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra, sim, e o mundo, sim. De eternidade a eternidade. Então, o termo lá é eternite. Eternite, né? Eternidade. Então, não, ó, não pode ser, tá bom? Pode corrigir aí meu inglês é ruim mesmo, entendeu? Mas hebraico, acho que os tradutores de vocês não sabiam nada, não. Mas é eternidade. De imediato, tenho que dizer, para a frustração das TJs, que essa fala de Gesenius não é verdadeira, foi o que eu escrevi. Antes de fazer meus apontamentos, irei dispor de que forma eu descobri essa fraude.
há algum tempo, em um debate, né, um debate com um rapaz, ele citou que Daniel Wallace, não, desculpa, primeiro, eu estava debatendo sobre imortalidade da alma, ele falou assim que os judeus acreditavam em quê? Na mortalidade da alma. Segundo ele, a alma morria de fato. Vou repetir. Segundo ele, a alma morria de fato. Aí eu fui procurar, claro que o assunto aqui não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Aí eu fui procurar, falei, será mesmo? Será mesmo que, poxa, talvez ele esteja certo, né? Fui procurar lá e na referência aqui que havia, pessoal, mentiras. Mentiras. E nada mais do que mentiras, tá bom? Então, eu vi que é um erro, tá bom, pessoal? Afirmar que afirmar tal coisa é um grande erro. Tá bom, pessoal? Vou só parar aqui para conversar com vocês. Então, você afirmar, quando a pessoa afirmar para você falar, ó, tá em tal obra, procura saber, porque senão você acaba sendo enganado, pessoal, entendeu? Então, não vai pela cabeça dessas pessoas, só pelo que, disse, pronto, acabou. Não, verifica se é isso mesmo, tá bom? Aqui eu vou compartilhar com você uma oração, eu estou com o Siduro aqui, ó, o Siduro, tá bom? Está meio velhinho, mas é o Siduro, né? O livro das Brahot, o livro das orações judaicas. Eu vou ler uma oração que é a que eu mais gosto. Você nem lê, na verdade, que eu já sei de cabeça. Modéani lefanei hamele raibe kaen shehireza atabi nishmat behem la rabai munaterra. Sabe o que significa isso? Dou graças a ti, rei vivo e fiel, pois recolocaste a minha alma dentro de mim. Tua fidelidade é grande. Sabe o que significa isso? É um agradecimento matinal, uma das da oração do Shemoneh Re, né, que a gente ora pela manhã, o judeu, e você ora agradecendo porque sua alma está em você, entendeu? Porque segundo a ótica, é como se a alma saísse, né, você morresse e vai acordar e agradecer. Eu acordei, minha alma está comigo. O que é isso? Imortalidade da alma, dentre várias coisas. Então, é impossível, né, um judeu escrever alguma coisa contra a imortalidade da alma, né? Porque já que a maioria é a favor. Mas tranquilo, nosso assunto não é esse. Então, a partir daí, eu comecei a verificar. Em um outro debate, com uma testemunha de Jeová, eu falava sobre o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, né? Aí ele alegou o quê? Esse indivíduo alegou que Daniel B. Wallace refutou a pessoalidade e divindade do Espírito Santo. Ao recorrer, ele citou o quê? Ele citou Daniel Wallace. E eu fui recorrer à fonte e descobri que era mais uma falácia. Daniel Wallace não fala isso. Depois dessa experiência, tornou costume consultar a obra citada para verificar a sua veracidade. Pois bem, ao verificar essa citação do jw.org, que é a tradução tempo indefinido, é baseado no Léxico de Gesenius, é uma completa e deslavada mentira das TJs. Pois o mais perto dessa expressão citado por Gesenius é futuro indefinido, mas quando ele fala de Isaías 9:6. Outra coisa, o termo olam não está na página referida, ele está na página 761, 762. Mas deixe isso para lá. Vamos ao assunto que interessa. Vamos ver se gramaticalmente cabe essa tradução lá, tá bom? Só para o leitor ter ideia, o Léxico de Gesenius define o termo olam como sempre, para sempre, longa duração, antiguidade, futuralidade, eternidade, futuro indefinido, sem fim, na página 762.
Então, ele vai ter isso aqui, ó, olhando. Sendo assim, o que podemos entender é que o referencial teórico citado pelas testemunhas de Jeová contra os argumentos em relação à definição de Olam define da mesma forma que nós defendemos, tá bom? Aqui, ó, a preposição que acompanha o termo Olam. Que preposição é essa? É o lê, ó. Vou fazer para você aqui. Ó, é o lê. Antes de darmos início ao estudo semântico desta palavra, iremos apontar a função sintática da preposição que acompanha esta palavra. Ó, é o lamed, tá? Nós temos ali 3 preposições. Nós temos o B, em compor. Nós temos o kaf, né, que é o que seria como, conforme, e o le, a, em direção a, né, em direção a, ou para, né, a, para a. Essas 3, sempre essas 3. Na gramática hebraica, ela recebe o nome de preposição inseparável, milat hayaz, né? E o significado é para a, tá bom? Quem falou isso? Vitar, Rosemary Vita, noções básicas do hebraico bíblico para ler e traduzir, ali da editora Ragnus, 2004, página 41. Eu estou falando página e o autor da obra que falou isso, tá? Significa o quê? Para e a, beleza. Segundo Antônio Renato Gusso, no livro Gramática Instrumental do Hebraico, eu tenho todas essas obras, páginas 61 e 62, apresenta as formas básicas dessa preposição. Aqui nós temos a forma básica, significa o quê? A, para, de. Então, aqui quando você escreve, ó, le, shalom, de paz, para a paz, a paz. Entendeu? Você pode ter essa tradução. Allen Ross, um dos grandes gramáticos da língua hebraica, página 516, define como preposição a, para, por, segundo, de. Seguido por Paulo Mendes também. A, para. Entendeu? Nunca tempo indefinido. Você pode ver que todos os autores de gramática estão errados, só a TNM está certo. Ou podemos definir que o que podemos definir é que essa preposição, a maioria das vezes, é empregada para dar sentido, ou seja, direção. Grava isso. Quem fala isso? Rivka Berezin. Aonde que ela fala isso? Na minha apostila da USP. Tá? Na minha apostila da USP. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá bom? A gente não tinha dinheiro para comprar livro naquela época, aí a gente fez uma impressão, tá bom? Aqui, tá bom? Na apostila da USP, aqui, ó. Tá bom? Então, você não tem dinheiro, você imprime. Aí, ó, tá aí. Tá bom, pessoal? E aqui aprende mais o cursivo do que propriamente o quadrado, mas é os dois juntos, tá? Volume 1, volume 2, você aprende cursivo, mas ele especifica também a mesma coisa que é o quadrático, é o cursivo, né? Tem gente que esquece, né, o cursivo, mas lá não, na USP é pesado. Quem estudou sabe o que eu estou falando. O que é tempo indeterminado? Nós já falamos aqui, significa direção. O que é tempo indeterminado ou indefinido? Ou mesmo que uma data incerta. Situação em que o prazo não foi especificado. Definição de indefinido é um adjetivo pelo dicionário. Que não pode ser ou não foi limitado, delimitado ou determinado. Isso aqui não é a mesma coisa que para sempre. Ele só não foi determinado, mas ele tem uma determinação. O fundo histórico dele faz isso. Sabia? 2, que não é ou não foi claramente definido. Olha só, demarcado, precisado, ó, preciso, genérico, incerto, indistinto, vago. Tá vendo? Então, essa teoria aqui das TJs é falso.
que podemos entender é que a aliança que o texto de Êxodo 31:17 quer expor para as TJs não será para sempre. Entendeu? Entendeu? Pois é acrescentada a palavra tempo indefinido, para que, embora não saibamos quando, mas um dia terá fim. Embora não saibamos quando, mas um dia terá fim. Muitas vezes se refere a coisas que têm fim, sabia disso? Mas se pode dizer que o período da existência dessas coisas é de tempo indefinido. Entendeu? Porque o tempo do seu fim não se acha e não estão especificados. Por exemplo, o pacto da lei de duração indefinida chegou ao fim com a morte de Jesus e com a introdução de um novo pacto. De acordo com o similar, o sacerdócio arônico de duração indefinida também teve fim. Quem fala isso? No site jw.org. Então, isso é um grande erro, mas não terminamos. Eu só vou abrir espaço agora para te mostrar como que os judeus observam essa questão do tempo, do eterno, da vida duradoura. Nós chamamos isso de Haye Olam. Preste atenção nessa aula. Preste atenção nessa aula. Ó, nós chamamos isso de Haye Olam, a maravilha da vida eterna. A maravilha da vida eterna. O que é isso? A partir de então, veremos o pensamento judaico em relação ao tempo e o mundo vindouro. Tá? O mundo vindouro. Como este assunto envolve grandemente o termo Olam, iremos abordar aqui nesse estudo. Olha o que o Tratado de Berahot 18b diz: os piedosos vivem até a morte, os ímpios estão mortos até mesmo na vida. Então, os piedosos vivem até depois da morte. O que é isso? Imortalidade da alma. O judaísmo não é dogmático com relação a questões escatológicas, e as várias tradições rabínicas nunca chegaram ao consenso quanto às questões da vida após a morte e o estado futuro do mundo. No entanto, a maioria das discussões sobre o assunto inclui uma divisão básica do mundo em duas esferas. Primeira, Olam Hazé. Segunda, Olam Rabá. Aí nós temos Olam Hazé. O que é Olam Hazé? Olam Hazé é este mundo, esta época. De acordo com os sábios, o Olam Hazé durará 6.000 anos, desde o momento da transmissão da alma, da nossa Neshama, a Adão no jardim até a vinda do Messias. A ideia que existe 6.000 anos vem do fato de haver em Bereshit Gênesis 6 álefes, tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia judaica. Tá? Aqui eu não estou afirmando se é certo ou errado. Estou afirmando uma ideia judaica. Olam Hazé. O Olam Hazé, às vezes, é dividido em 3 períodos distintos. O primeiro período é chamado de a Era de Tohu, ou a Era da Desolação. A Era de Tohu, ou a Era da Desolação. Os primeiros 2.000 anos de Olam Hazé, ou seja, desde a queda de Adão até a chamada do nosso pai Abraão. Depois vem o quê? Vem a idade da Torá, tá? A idade da Torá, que é a idade da instrução. Durante esta vida, cada um de nós temos a oportunidade de honrar o nome do Eterno. Quem faz isso em vão se chama Hilul Hashem, profana esse nome, cumprindo o mitzvot e aprendendo a Torá. Este é o tempo da escolaridade, antes do Messias. E, por fim, nós temos a Era do Messias, Yemot HaMashiach, ou a Era Messiânica. Este é o período de tempo em que o Espírito do Messias está disponível para todos. No Acharit Hayamim, que é o fim dos dias,
O Messias dará início a Yom Adonai, dia do Senhor. E no milênio sabático, o reinado de 1000 anos do rei Messias começará. Antes da chegada do Messias, porém, é o tempo chamado angústia de Jacó, um período de tribulação e angústia para Israel. Olam Rabá. Olam Rabá é o mundo que virá, ou vida após a morte. O Olam Rabá, às vezes, é dividido em 2 períodos distintos. O mundo das almas, chamado de Sheol, né, ou Sheol, né, simultaneamente ao Olam Hazé, este é considerado o lugar para onde as almas vão após a morte. Este parece ser um estado desencarnado de preparação para a reunificação com o corpo. E também temos o mundo da ressurreição, Olam HaTehiah. Olam HaTehiah. Para o justo, este é o mundo utópico, do futuro, ou seja, nenhum olho viu. Quem diz isso? Não é a Bíblia, é o Sanhedrin 99a, mas a Bíblia também, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz: aquilo que o olho não viu, o coração não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou. Nesse estado futuro, o corpo e a alma são reunidos para viver eternamente em perfeição. O mundo da ressurreição é, portanto, a recompensa final, os novos céus e nova terra, imaginado pelos profetas. Os ímpios e incrédulos, no entanto, são enviados para Guerrena, um lugar de tormento. Modos de vida, Haye Sha'ah e Haye Olam. As ideias sobre Olam Hazé e Olam Rabá são cósmicas e metafísicas. Ela pertence ao universo fora de nós, em termos de objetivo e plano abrangente do Senhor para a criação. É por isso que quando você lê Salmo 146, verso 4, quando morre, acaba-se os seus planos, não é pensamento, os seus planos. Do ponto de vista da alma humana, estes são experimentados como Haye Sha'ah, que seria a vida fugaz, e Haye Olam seria a vida eterna. Só para você ter ideia, Haye Sha'ah, vida fugaz, vida neste mundo, né, que é no mundo Olam Hazé, esse modo de vida é absorvido neste mundo, em suas estruturas físicas, trabalhar, comer, buscar prazeres, etc. Haye Sha'ah é a vida da vaidade das vaidades. E é um vapor que logo se dissipa nos ventos do tempo. Às vezes é chamado de Olam HaSheker, é o mundo mentiroso, o mundo falso. Haye Olam, a vida eterna, vida no mundo vindouro. Na tradição judaica, o estudo da Torá nos prepara para Haye Olam, em Olam Rabá. Enquanto a negligência da Torá leva o Haye Sha'ah, ou seja, no Olam Hazé, e, consequentemente, a perda da quê? Recompensa aonde? No mundo por vir. Yeshua, né, fala sobre essa vida eterna, e só para encurtar um pouco mais, senão vai ficar muito grande, na Brit Hadashah, identifica Haye Olam como conhecimento do único Deus verdadeiro que enviou Yeshua ao mundo, né? João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Haye Olam, vida eterna, é um relacionamento consciente com Deus por meio de Yeshua, o Messias. Visto que Deus habita a eternidade, isso significa viver no modo de vida que aprende pela fé a realidade do eterno no aqui e agora. Em outras palavras, a fé vê o Olam Rabá e nos prepara para participar de sua realidade, mesmo aonde? No mundo fugaz. Mas, falando de maneira prática, como vivenciamos o Haye Olam, como vivenciamos a eternidade, como chegamos a conhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou, a saber, Yeshua, o Messias.
Em última análise, esse relacionamento é criado pelo próprio Yeshua, para a glória de quem? De Deus. Considere o contexto do versículo anterior à Escritura. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos do céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti, para assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Então, como ele é o Pai da eternidade, ele pode dar a vida eterna, né? Então, é Jesus que dá a vida eterna. E a vida eterna é essa. Que vida eterna? Que conheçam a ti. Quem? A ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em outras palavras, a vida eterna é a própria pessoa do Mashiach, é a própria pessoa de Yeshua. Ele é a fonte de toda a vida e é o único que concede a vida redentora aos indivíduos escolhidos. Ele é o iniciador do relacionamento que nos cura, pois ele escolheste se manter escondido, como seria revelado. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em quem? No seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Vou repetir. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas escrevi para que sabais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, essa é só uma ideia do que seria o mundo vindouro, o tempo indefinido, longo, duradouro, na ótica judaica. Vamos aos léxicos e dicionários sobre essa palavra olam. De acordo com o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, página 1126 e 1127, define o termo olam da seguinte forma: olam, para sempre, sempre, eterno, para todo sempre, ó, perpétuo, antigo mundo, tá? Tudo isso é a definição do Dicionário Internacional de Teologia, página 1126 e 1127. Aqui eu escrevi para vocês, em ugarítico, significa eternidade ou sempre, ó, em ugarítico, tá? Em ugarítico, ó, nós temos aqui, em ugarítico, tá bom? Em ugarítico significa olam, 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 tá? Daqui para lá, tá, gente? Olam, olam. Aqui é o ain, aqui é o lamed, aqui é o mem, né? O léxico analítico hebraico e caldaico de quem? De Davidson, ressalta que o termo pode sim ser traduzido como tempo oculto, indefinido ou limitado. Estou sendo honesto com vocês. Pode sim. Ó, ressalta que o termo pode sim ser traduzido como tempo oculto, indefinido ou limitado. Não tempo indefinido, é indefinido ou limitado. Entretanto, ele deve ser acompanhado de um vav entre as outras consoantes da raiz. Aqui, ó. Entendeu aqui? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu grifar para vocês aqui, ó. Talvez vocês não entendam. Ó, tá vendo? Tem que ter um vav. Não é igual como está no texto no seu original. Como que está no texto no original? Ó, não tem vav. Entendeu? Ó, o texto no original não tem vav, pessoal. Tá vendo? Tá vendo de novo para vocês verem. Então, o que é isso? Farsa. Farsa. Bom?
Então, o texto, para ele ter esse significado de oculto, é necessário ter esse VAV, tá bom? Outro fator que devemos nos atentar é que a tradução tempo indefinido nunca poderá ocorrer quando? Nunca poderá ocorrer quando, ele vier acompanhado da preposição ler. Então, nunca poderá ser, tempo indefinido quando vir acompanhado por ler. Quem fala essa primeira parte aqui é Davidson, na página 884, tá bom, pessoal? Pode conferir o que eu estou falando, tá? Isso aqui, 2, também é Davidson, página 884, tá bom? Botei referência. Quem quiser adquirir esse material, é só me falar, tá? O preço, assim, razoável, só para a gente ter manter, né, o nosso canal, comprar equipamentos, outras coisas, para a gente estar aí favorecendo vocês, tá bom? Quem atesta isso é o doutor Luiz Alonso Choque. Deixa eu só fazer uma introdução ao doutor Luiz Alonso, que ele foi amigo do meu professor, né? O doutor, ele é um católico, né? Foi ele que escreveu a Bíblia do Peregrino, né? Ele é um dos colaboradores sênior, né? Foi um dos maiores. E ele fez aquele dicionário hebraico bíblico, capa verde, da editora Paulus, excelente material. Ele diz assim, Olam com, ixi. Olam com vav. Significa um tempo ou duração indefinida ou incalculável, no passado ou futuro, ou o definitivo de uma ação ou estado. A duração ilimitada pode referir-se a uma medida no passado cosmo, a história, no futuro a vida de um indivíduo, povo, a história, o cosmo. Usa-se como advérbio no singular plural com preposições lamed, min, ad, ou em composições como adjetivo dependente de um substantivo. Aí vai significar o quê? Duradouro, perdurável, perpétuo, eterno, perene, permanente, primogênito, primordial, antigo, milenar, ancestral, vitalício, indefinido, interminável, inacabado, definitivo e até mundo. Então, nunca esse termo acompanhado da preposição vai significar tempo indefinido. Isto é um erro de tradução. Aceita que dói menos. Vamos lá. Schockel continua dizendo que o uso adverbial para sempre, para todos, sempre, perpetuamente, sem fim, na página 483, é o verdadeiro significado de ler, olam. Leolam é o verdadeiro significado de leolam. Além de não aparecer no sentido adverbial, também não aparece no uso adjetival e tampouco na forma definitiva, página 484. O que podemos entender claramente que a preposição lamed indica um tempo muito longo. Quem fala isso? Um tempo muito longo. A preposição lamed que acompanha, pessoal. Vou mostrar para vocês, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o... lamed, aqui, veja aqui, que acompanha o termo. Ela indica um tempo duradouro, né? Um tempo interminável, né? Um tempo longo. Quem fala isso? Edson Faria Francisco, Antigo Testamento Hebraico Português no seu interlinear. Quem é o doutor Edson Faria Francisco?
é um dos maiores hebraístas na atualidade, um dos maiores, né? Juntamente com Luiz Saião, que concorda totalmente com essas ideias que estamos fazendo aqui. Para mim, na minha ótica, Luiz Saião sobressai sobre muitos, né? Mas é um dos maiores. Êxodo 31:17, como é que ele traduz? Para tempo longo, né? Página 302. Atestado também por Strong, olha o que ele Strong fala, as TJ gostam de Strong, olha o que o próprio Strong fala, Olam, né? Aqui é o código dele, devidamente escondido, ou seja, ponto de fuga, geralmente tempo fora da mente, passado ou futuro, ou seja, praticante, eternidade, frequência, com advérbio, específico com a preposição. O que é? Não, vou ler de novo. Advérbio, específico com prefixado, preposição. O que significa? Sempre. Espera aí, de novo. Advérbio, específico com prefixo, preposição, que é isso aqui, ó. Prefixo, preposição, lê. O que ele vai significar? Sempre. Antiguidade, antigo, contínuo, eternamente, eternidade, eterno, longo. Então, não tem para onde duradouro, permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpétuo. Não tem para onde fugir. Eu demorei muito para fazer essa live aqui, mas pediram, né? Pediram. Professor, faça live. Então, vou fazer. Aí, ó. Só um texto. Tem mais. Todos os textos eu vou fazer a mesma coisa. E vai ter ou o mesmo número de páginas ou até mais. Seguindo essa análise, apresentaremos a definição do léxico. William Holiday. O que o William Holiday vai falar sobre isso? Ó, a definição de Olam é o seguinte: muito tempo, constância, todo o tempo. A segunda definição, por todo o tempo, para sempre. Quando sempre tiver acompanhado de quê? De uma preposição. Há muito tempo. Então, sempre quando tiver acompanhado de uma preposição, ele vai ser por todo o tempo, para sempre. Página 379. Léxico de hebraico e aramaico do Antigo Testamento, de William Holiday, página 379. Vejamos outro dicionário, no dicionário Vine, né, página 286. Deixa eu só dizer uma coisa. Você pode ler Vine ou Vine, não tem problema. Não tem problema, professor? Não. Porque nome próprio você pode ler. Entendeu? O nome próprio, ele não vai, vamos supor, o A no inglês, né? Desculpa, o I no inglês seria um I, né? I. Então, assim, você não lê da mesma forma, entendeu? O E, né? Seria o A, você não lê, entendeu? Mas isso são preferências fonéticas, tá bom? Mas não é assim, não. Tá? Aí a pessoa, eu vou corrigir ele. Corrige. Mas você tem que saber que isso não existe, né? A gente trata com linguística há muito tempo e a gente sabe o que está falando, tá bom? Mas vamos lá, vou falar do jeito que vocês querem. Vine, página 286, define o termo assim: eternidade, tempo remontíssimo, perpetuidade. A análise que o dicionário Vine faz não traz a ideia, em lugar algum, a vertente tempo indefinido. Logo, podemos apontar com toda clareza que é uma corruptela da TNM traduzir de tal modo. A única forma gramatical para harmonizar a tradução da TNM com a gramática hebraica é adicionar ao texto, né, preposição com mais duas palavras como ad and sof. Para ser o que eles querem, deveria ser essa palavra aqui, ó, ad and sof. E segundo o dicionário hebraico-português, EDUSP, tá? EDUSP, de Rivka Berezin, traduz como inumerável ou infinito. Na página
493. Então, pessoal, eu estou falando uma riqueza de material aqui para vocês com essas referências, tá bom? A grande verdade é que essa expressão não se encaixa de modo algum no texto bíblico. Talvez seja por isso que não existe outra versão da Bíblia que traduza, vou ler de novo, ó, não existe outra tradução da Bíblia que traduza da mesma forma que as testemunhas de Jeová. Então, só elas estão certas, as outras estão todas erradas. Todos os gramáticos, os grandes hebraístas do mundo estão errados, só ela está certa. No hebraico bíblico, não temos um tempo direto, não temos um termo direto para a palavra indefinido, tá? No hebraico antigo, não tem esse termo. Logo, podemos catalogá-lo como um termo do hebraico moderno. Eu tenho um dicionário aqui, que é o dicionário português-hebraico, hebraico-português de Rusef Zolokeski, né? Da editora Mayanot. Caracteriza esse termo da seguinte forma: indefinido, lo mugdar. Lo mugdar. Note bem que, mesmo não conhecendo nada de hebraico, o termo é bem diferente de que, ó, olha aqui. Lo mugdar é bem diferente de Olam. É óbvio que outros termos como, ó, Zimam, Tamid, sempre, longo, Aroch, perpétuo, Nitzhi, entendeu? No hebraico moderno, não aparece na mesma forma que o hebraico bíblico. Então, no hebraico bíblico, não tem esses termos. Então, alegar tempo indefinido é um erro, é anacronismo, é mentira, é o que você quiser. Por esse motivo, até mesmo tirando por base, traduzir algum texto baseado no hebraico moderno, é um atentado contra as normas de critério de tradução. Aqui você tem o texto do aramaico, ó, aqui, ó, estranguelo, ó, aqui você tem, ó, a preposição, ó, a preposição aqui, ó. O termo em aramaico empregado no texto é, ó, le halam, le halam, le halam. Lembrando que o ain no aramaico, ele é aspirado, le halam, aqui tem o outro aramaico da Peshita, tá bom? Que significa literalmente para sempre. Então, no aramaico concorda com a nossa tese, né? E com tudo que com a nossa tese, com a tese de William Holiday, com a tese de Zukeff, com a tese de Schocker, com a tese de Paulo Mendes, com a tese de Antônio Renato Russo, todos os caras que escreveram uma gramática, Berezin, todos os caras que escreveram uma gramática de hebraico concordam com essa tese. Só as testemunhas de Jeová que não. A palavra contém aquilo que chamamos de amarras ou cópulas, né? Que é essori, né? Essori é esse aqui, ó. Ó, aqui, ó. É o lamed, é uma preposição, a gente chama de essori, que são amarras, né? E serve para indicar a, para ou em direção a A. Beleza? Então tá aí. Em aramaico também nós refutamos. Agora vamos fazer uma análise dos comentários da Torá. Os comentários da Torá. Para ficar bem colorido, vou mudar de caneta aqui para você. Vou botar verde agora. Segundo o Rashi, no comentário da Torá, esse texto da seguinte forma: os filhos de Israel devem observar o Shabat, fazendo dele durante todas as gerações como uma aliança, ó, qual é o texto? Aliança eterna. Torá de Rashi, livro de Shemot, que é Êxodo, 31:17, página 378. Torá de Rashi é o livro grande, tá lá em cima, tá bom? Tá aqui em cima. É a Torá de Rashi. Seguindo as mesmas regras gramaticais e de lógica, a Torá viva, tá? Já é a Torá viva, ela estava aqui em cima, já não está mais, andou, não, está aqui, ó, Torá viva, tá? Torá viva é essa aqui, eu tenho a edição mais antiga, tá bom? A gente
edição mais nova, mas essa aqui é a edição mais antiga. Tá? O que essa edição fala? Ó, essa edição de Ariel Kaplan traduz da mesma forma, como uma aliança, ó, o que é aqui? Eterna, página 448. Bem como o Rumash, né, Gutnick, como uma aliança eterna, página 237 do Rumash. Já David Stern, em sua contribuição literária, a Bíblia Judaica Completa, traduz assim: ele é um sinal entre mim e o povo de Israel para sempre. Então, David Stern também traduz. David Stern, Ariel Kaplan, o Rumash, todos esses também, menos a TNM. A edição da Torá, a Lei de Moisés, da editora Sefer, uma tradução um pouco diferente das demais, entretanto não foge daquilo que nós estamos falando. Ó, entre mim e os filhos de Israel. É um sinal, é ele para sempre, pessoal. Sempre. Então, ó, mais uma vez traduziram para sempre. Então, página 259. A Torá, editora Press Aba, né? A Torá. Essa Torá de cima é aquela azulzinha, tá? Bonita. Essa outra aqui, ó, é uma outra Torá da editora, ó, Sociedade Bíblica Ibero-Americana. Será um sinal de união eterno. Ou é para sempre, ou é eterno. Embora eu não tenha como uma tradução fiel, né, eu não gosto particularmente, mas difere totalmente da TNM. Qual que é, professor Leonardo? Qual que é? É a Bíblia hebraica, aquela verde, né? Aquela verde eu tenho ela aqui, uma tradução de David Gorodovitz e Jairo Friedler, né? Essa tradução é baseada no hebraico à luz do Talmud e as fontes judaicas, né? Segundo o que diz a capa. Veja como é traduzido. Ele é um sinal entre mim e Israel para sempre. Também traduz assim, página 92. Então, aqui você vê. Observando as traduções oriundas do judaísmo, podemos concordar que elas vão de encontro. De encontro é se chocar, tá bom? Não é ao encontro, é se chocar. Então, elas se chocam com a tradução. No entanto, a expressão hebraica olam não significa em si mesmo para sempre, né? Sendo assim, o que podemos entender é que, se for considerar a TNM uma boa tradução, iremos desconsiderar todos os hebraístas de grande nome que traduziram e comentaram o texto hebraico da Torá e do Taná. Então, olha o que eles falam. Ó, no entanto, olha o que a TNM alega. A expressão hebraica olam não significa em si mesmo para sempre. Eles falam isso. Não significa para sempre. Então, isso é um erro grave, né? E a Septuaginta? O que diz a Septuaginta? A Septuaginta é a versão da Bíblia na língua grega, traduzida dos originais hebraicos do Antigo Testamento, né, para a língua grega. Embora o texto que mais traz fidelidade e veracidade é, sem dúvida, o texto hebraico, né? Não podemos deixar de analisar o texto grego da Septuaginta, né? O texto está da seguinte forma na Septuaginta, né? Vamos que estim, aionion, né? Seria esse o termo olam, leolam, aionion, né? O termo em destaque, aionion, é um nominativo neutro singular de aionios, transliterado como aionios, que é traduzido geralmente como quê? Eterno, sem começo e sem fim, sem começo, sem fim, sem fim. Da onde você tirou isso, professor? Tirei do Bibleworks. Tá bom? Beleza? Note que a definição do programa Bibleworks é bem diferente do que está contido no jw.org, feita pelas TJs. Olha o que elas dizem. Nas escrituras gregas cristãs, a palavra aion
pode indicar um período de tempo de duração indefinida ou indeterminada. Qual léxico fala isso? Aponta um léxico que fala isso. Vocês não tiveram nem a audácia de colocar aqui nada. Eu estou colocando um referencial de cima e embaixo. Qual léxico fala que aion significa duração indefinida ou indeterminada? Então, tudo isso que eu falei prova que vocês são mentirosos. Um período de tempo remoto, ó. Porém, não infindável. É isso que eles querem falar. Não infindável. Que é a mesma coisa de sem fim. Enquanto que todas as Bíblias, o Bible Works vai falar eterno, sem começo, nem fim, sem fim, ele vai falar que ela não é sem fim, é infindável. Não é infindável. Por exemplo, em Lucas 1:70 e em Atos 3:21, aion pode ser traduzido desde a antiguidade, dos tempos antigos, desde os séculos outrora. No entanto, o contexto não raro sugere que deve entender o termo aion como um período de duração indefinida, por tal período ter duração infindável. Aí ele vai falando, similarmente, o adjetivo aionios, derivado de aion, pode, como se evidencia do texto, significar tanto de longa duração, aí coloca os textos, né? Como eterno. Outro adjetivo grego, aidios, significa especificamente eterno ou sempiterno. Segundo a declaração do jw.org, vou mudar de caneta aqui, vamos lá, vamos mudar para a rosa, né? Fica mais calmo. Segundo a declaração do jw.org, o termo não pode ser definido, traduzido como um período de tempo infindável. Entretanto, vejamos o que dizem os gramáticos da língua grega. Ó, aionios, eterno, sem fim. Quem diz isso? Wilson Scholz, naquele dicionário grego-português do Novo Testamento, emitido pela Sociedade Bíblica do Brasil, página 12. Aionios, relativo a uma duração e tempo quê? Uma duração e tempo ilimitado, ou seja, eterno, né? Aí fala alguns textos aqui. No Novo Testamento, aionios aparece, na maioria dos casos, ao lado de zoe, vida, né? Como, por exemplo, em Hinapas, Pisteon, eis auton, me apoletai, né? Eu estou sem óculos para ler, é uma benção, né? Zoen aionion, né? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nesta combinação com zoe, percebe-se não apenas um elemento temporal, mas também uma distinção qualitativa. Então, nesses contextos, fica claro que aionios traz consigo certas implicações associadas, como aionios, em relação aos atributos divinos e sobrenaturais. Se traduzimos vida eterna, simplesmente porque nunca morre. Isso pode levar a graves mal-entendidos, pois as pessoas podem pensar que se refere à existência física e não à morte espiritual. Em razão disso, para introduzir uma distinção qualitativa, alguns tradutores optaram por vida verdadeira que nunca termina. Quem fala isso? Lounaida, no léxico grego-português do Novo Testamento, baseado em domínios semânticos, página 571. Tá bom, pessoal? Então, olha os textos que eu já coloquei. Vamos lá. Aionios, durando o ciclo todo, eterno, sempre eterno, né? Sugerido pela frase, sempre acompanhado de zoe aionios, né? Tanto a eterna duração da vida dos salvos, como as suas qualidades sobrenaturais, né? Celestes, que principiam a fé e se desenvolveram ou desenvolvem nesta vida e além. Quem fala isso?
William Taylor, dicionário do Novo Testamento grego. É muita coisa, pessoal. Aionios. No Novo Testamento, essa palavra usualmente é traduzida como eterno, aplicado à vida eterna, à glória eterna. Entendeu, pessoal? Aí aqui tem, no grego clássico, essa palavra aion tem 3 significados principais. Significa uma existência. Heródoto pode falar em terminarmos o nosso aion, Heródoto 1,32. Ésquilo, em privar um homem do seu aion, né? Ésquilo escrevendo na Prometeu 8,62. E Eurípides, em expiar seu aion, Eurípides, fragmento 101. Depois vem significar uma era, uma geração, uma época. Assim, os gregos podiam falar desse aion presente e do aion do porvir, aquilo que nós falamos. Até os gregos também acreditavam, não é só os judeus não, tá, pessoal? Mas depois a palavra chega a significar um período de tempo muito longo. A locação prepositiva, aionios, significa desde a antiguidade. De aionios significa perpetuamente ou para sempre. É exatamente aqui que o primeiro mistério começa a aparecer. Nos papiros lemos como, em uma reunião pública, a multidão clama, o imperador Reiston Aioná, o imperador para sempre. O adjetivo aionios torna-se, em tempos do grego helenístico, o adjetivo usual para descrever o poder do imperador. O poder real de Roma é um poder que deve durar para sempre. Vou ler de novo. O poder real de Roma é um poder que deve durar para sempre. E, portanto, conforme Milligan bem expressa, a palavra aiônio chega a descrever um estado onde o horizonte não está ao alcance da vista. Aiônios torna-se a palavra das grandes distâncias, a palavra das eternidades, a palavra do transcendente, e assim ele sai falando. Sabe quem fala isso? William Barclay, em seu livro Palavras-Chave do Novo Testamento, volume 1, São Paulo, edições Vida Nova, página 17 ao 23. Então, aí você vê todo esse conteúdo. E, por fim, aion, onus, né? Aqui é o sufixo, né? Aion, de onos ou ró. Era idade, século ou eternidade. Quem é que fala isso? Larry Mitchell, Pequeno Dicionário de Línguas Bíblicas, página 38. Então, você viu aí? Todos os dicionários em grego também confirmam aquilo que a gente falou. Então, vamos lá de novo. Todos os referenciais teóricos que já escreveram alguma coisa sobre hebraico, léxico, gramática, são a favor de para sempre perpétuo. Todos os comentaristas da área grega também concordam com essa ideia. Só a TNM que não. Análise dos comentários e Bíblia de estudo, né? Bíblia de Jerusalém, como é que está traduzido, professor Leonardo? Perpétuo. Bíblia de Jerusalém, perpétuo. Bíblia Ave Maria, perpétuo. Tradução brasileira, perpétuo. Almeida Revista e Corrigida, sempre, para sempre. Bíblia Pastoral, perpetuamente. Ensinamentos da Torá, de Thomas Nelson, perpétuo. Vulgata Latina, perpétuum. Nova tradução na linguagem de hoje, para sempre. Nova versão transformadora, permanente. Nova versão internacional, NVI, perpétuo. Nova Almeida atualizada, para sempre. King James, eterno. Reina Valera, para sempre. Bíblia Peshitta, permanente. Almeida Corrigida Fiel, ACF, para sempre, para sempre.
Almeida, revista atualizada, edição de 93, tá? Edição de 93, o que é? Para sempre, para sempre. Bíblia do Peregrino, ó, Bíblia Perpétuo. Agora vamos olhar as Bíblias paráfrase. Bíblia da Mensagem, perpétua. Bíblia viva, permanente. O que podemos entender com o estudo é que a TNM não usou nenhum critério, digo nenhum critério utilizado para traduzir a Bíblia. Claramente podemos dizer que não foi equivalência formal, nem dinâmica, tampouco uma paráfrase. Foi uma invenção da cabeça deles. Não foi nem formal, nem dinâmica, nem paráfrase. Foi invencionice. Logo, foi qual? Então, falar de critério de tradução utilizado pelas testemunhas de Jeová, isso é um crime hermenêutico. O pessoal fala assim, vai lá e verifica qual foi o critério. Que critério? Eles não sabem falar se eles são equivalência formal, dinâmica ou paráfrase. Aliás, paráfrase eles não são, porque paráfrase eles renegam, e a gente vai falar sobre isso aqui. Epílogo. Para encaixar a falsa doutrina das TJs, é comum observarmos traduções de versículos totalmente fora dos padrões utilizados para traduções. Um grande exemplo disso está contido no Salmo 104, verso 5, que a TNM é traduzida da seguinte forma: ele fundou a terra sobre os seus lugares estabelecidos. Não será abalada por tempo, ó, indefinido, ou para todo sempre. Aqui tem a mesma palavra, tempo indefinido ou para todo sempre. Note bem que, de acordo com a TNM, o texto original deveria conter duas palavras distintas, uma para tempo indefinido e outra para sempre. Contudo, o que vemos no original é total... Agora, vamos ao original. Ó, Yassag, Eretz, Al-Mihoner, Bal, Imot. Ó, aqui, ó, agora. Olam Ve'ed. Olam Ve'ed. Olam Ve'ed. O que seria isso? Ó. Olam Ve'ed. Então, aqui, ó, temos Ed, né? O Ad, né? E aqui, Olam. E aqui, ó, eles traduzem Ed como sempre e Olam como tempo definido. O desconhecimento da língua hebraica é fora do comum entre os supostos tradutores da TNM. Pois na língua hebraica, quando é empregado duas palavras ou um advérbio para empregar a mesma informação, é tão somente para enfatizar algo além do comum. Vejamos o que diz Roberts, né? Shaichom, né? Aqui o infinitivo geralmente precede, embora às vezes possa seguir também, uma forma verbal finita da mesma raiz. Quando o verbo principal está no modo indicativo, uma simples declaração de um fato, advérbios ou locuções adverbiais que indicam certeza. Em nosso idioma são, muitas vezes, traduções equivalentes adequadas. Com certeza, certamente, na verdade, definitivamente. No entanto, por vezes, outros advérbios em nosso idioma são preferíveis por motivos estilísticos, tá? Apenas estilísticos. E transmite o sentido mais claramente. Quando o infinitivo segue o verbo finito, geralmente indica quê? Continuidade ou repetição da ação. Continuidade ou repetição da ação. Então, aqui você tem um exemplo. Mot tamut, tu certamente morrerás. O infinitivo ressalta a certeza da ideia verbal seguinte. Desse modo, fica claro que a TNM está totalmente errada e fora dos padrões de tradução.
Além disso, não existe uma tradução que recorreu ao mesmo critério que a TNM fez no texto de Êxodo 31:17. Nenhuma tradução fez da mesma forma, para traduzi-lo como tempo indefinido. Ninguém fez essa loucura, só eles. Poderíamos encerrar com uma pergunta: será que a TNM é a única certa e as outras todas estão erradas? Será que todos os lexicógrafos, todos os hebraístas estão errados, só ela que está certa? Sendo que nós sabemos que as pessoas que produziram essa tradução não tinham noção de nada do hebraico. A resposta é não, pois depois de tudo que foi apresentado, os erros graves de gramática, não podemos dar veracidade a essa tradução. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Esse vídeo ficou um pouco alongado, tá bom? Mas é para você ter um conhecimento amplo daquilo que nós estamos falando. Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Seja membro, nos ajude, tá bom? Estamos aí para cooperar. Deus abençoe. Lehi traot, Yevarehei Adonai, Veishmereh, Yaé Adonai Panav Leha, Verone Kissá Adonai Panav Leha, Behassem Leha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti, tem misericórdia de ti, e sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus vos abençoe. Lehi traot, tchau.